Fala moçada, belezinha? Meu nome é Johnny, tá? Eu vou mostrar para vocês hoje dois materiais inéditos no Brasil ainda, que são da Marvel e fazem parte das novas graphic novels, originais graphic novels, que a Marvel está lançando, tá? A primeira delas foi a dos Vingadores, tá? Aqui do meu ladinho, que foi escrita pelo Warren Ellis e desenhada pelo Mike McConnell, que inclusive vai estar na CCXP, tá? Depois dessa primeira graphic novel, a Marvel já lançou mais algumas, tá? Vou mostrar as duas próximas, que ainda estão inéditas no Brasil. A gente vê nos fóruns da Panini, por aí o pessoal pedindo para serem lançadas, mas ainda são inéditas, tá? Então vão ter alguns spoilers, tá? Eu vou tentar manter isso no mínimo possível, passar minhas impressões sobre as duas histórias, tá? Bom, vamos lá! Primeira história, tá? Homem-Aranha, Negócios e Família, tá? Family Business. Essa graphic novel ela é escrita pelo James Robson e pelo Mark Waid e desenhada pelo Gabriele Deodato. É o cara que desenhou aquela Guerra Secreta do Bendis, tá? Cara, o que eu posso falar para vocês daqui? Primeiro, temporalmente ela lembra bastante as graphic novels antigas que a Marvel lançou na década de 80. Ela, como algumas dessas nessa época, ela pode ser meio que situada em qualquer período da vida do Peter Parker, tá? Difícil você localizar um período, aconteceu depois dessa história na cronologia. Então, a acessibilidade dela é boa, tá? Dá pra você ficar tranquilo e mexer com ela sem maiores problemas. A história é uma história boa, escrita por dois caras conceituados, né? Eu achei assim, que o desenvolvimento da trama ela homenageia bastante, inclusive o trabalho do John Romita e do Stan Lee, na época que eles trabalharam juntos no Homem-Aranha. É legal, bem concisa, tá? Não tem muitas viras e voltas, é uma boa historinha de ação, tá? Em relação à arte, o Gabriele Deodato, cara, é um cara muito bom, cara. Inclusive, lembrei agora, a lombada da coleção da Salvat, é da primeira coleção, a capa preta, que forma um desenho dele da Guerra Civil, da Guerra Secreta, tá? A arte, então, como vocês podem ver aqui do meu lado, cara, muito boa, muito legal. Ele consegue manter um clima, uma continuidade da história, o fluxo da história, bem bacana, tá? O que eu posso falar da trama, tá? Sem levantar muitos spoilers. Começa com o Peter Parker tocando sua vidinha, e de repente ele encontra uma mulher no meio do caminho, uma moça. E essa moça fala para ele que tem conexões com a vida dele, tá? Com a vida dele. Aí você fala, mas como assim? Você nunca apareceu, tem conexões com a vida dele? Como? Simples. Aí é o spoiler, tá? Ela fala que é filha dos pais dele, então seria irmã dele, tá? Bom, a partir daí eles vão buscar os segredos, entre aspas, da família, tá? Negócios da família tem a ver o título, por isso que eu não podia deixar de falar que ela era irmã dele, porque envolve os pais dele, tá? Os pais dele eram espiões e a irmã dele, em teoria, tá? Também é espiã. A história desenvolve bem legal, tem um ritmo bom na história, tá? Narrativa. No final, o bandidão da história é o rei do crime, com quem eles estão lutando. No final, assim, ela deixa uma história que até agora, pelo menos, não tiveram nenhuma consequência. E aconteceu uma coisa aqui no fim que poderia ter uma consequência bastante grave, tá? Na vida do Peter Parker, que foi o que motivou, depois da Guerra Civil, foi o que acabou motivando o pacto com o Mephisto lá na frente, tá? Foi um dos detalhes que levou ele a fazer o pacto. Então, vale a pena ler? Vale, não é uma obra-prima, tem bons desenhos, mas eu acho que vale a pena você dar uma conferidinha assim. Mas se você não ler, também tudo bem. E o nosso segundo material, Vingadores, A Fúria de Ultron, Age of Ultron. Escrito pelo Rick Remender, desenhado pelo Pepe Larraz e pelo Jerome Pena, tá? Principalmente pelo Jerome Pena. Bom, o que eu tenho a dizer sobre esse daqui? É uma história dos Vingadores, tá? Com o Ultron, obviamente. O que ela mostra?
ela mostra o Ultron tendo um confronto com os Vingadores no passado, os Vingadores dando um jeitinho de derrotá-lo e mandando ele para o espaço. Tá? Depois de um tempo, os Vingadores topam de novo com o Ultron voltando à Terra, na forma de um planeta. Tá? Ele tomou um planeta. E ele chega na Terra e começa a ter uma confusão. Tá? Bom, não vou entrar em muitos spoilers, porque esse daqui, se eu falar, eu vou entregar um baita do spoiler, mas o que eu posso te dizer da história é o seguinte: ela trabalha bastante a relação pai e filho entre o Hank Pym e o Ultron, tá? Inclusive o jeito que derrotam o Ultron no primeiro encontro no passado com os Vingadores tem a ver com essa relação de paternidade, e o final também tem muito a ver com a relação da paternidade, tá? Outra coisa que ela explora é a relação do Ultron com o Visão, pai e filho, né? E a relação do Visão e do Hank Pym, porque ele seria o avô do Visão, tá? Essa relação é explorada aqui. Também é explorada, um trabalho que o Remender já tinha feito nos Vingadores Secretos, uma relação do que é a vida, tá? A vida é só a vida biológica. O Visão, ele é uma forma de vida, o Ultron é uma forma de vida? Sim ou não? Esses dilemas morais, vamos dizer assim, éticos que ele coloca aqui. A história é bacana, tá? O problema é que eu não consegui situar ela em nenhuma era dos Vingadores, na cronologia até agora, tá? Aparentemente, ela é depois da minissérie que teve nos Estados Unidos, que é o Eixo, tá? Que vai ser publicada para a Panini aqui um pouquinho mais para frente, que envolve os Vingadores e os X-Men, tá? Pela história, eu acho que ela se situa mais ou menos depois disso daí, mas não consegui fechar realmente se é, mesmo porque está tendo a Guerra Secreta agora, então a gente não sabe o que vai mudar do universo. E algumas coisas aqui entre o primeiro confronto mostrado com o Ultron aqui e essa outra trama, considerando a cronologia normal, eu não consegui encaixar, tá? Bom, o que mais que eu posso dizer para vocês? O Rick Remender, ele tem um background de séries de ficção científica, tá? Boas séries de ficção científica, como Fear Agent e como Black Science, que eu acompanho, tá? E aqui ele tem essa pegada de ficção científica nessa série, nessa revista. A arte do Jeremy Pena, do Pepe Larraz, cara, muito, muito boa. A narrativa flui com uma beleza, tá? A única crítica que eu faria, se é que é possível fazer, é que alguns cenários às vezes são meio sem fundo, sabe? Como se fosse uma figura chapada num quadrinho. Então, talvez um pouquinho de mais detalhe no cenário, mas não é nada que prejudique a obra, tá? Muito boa a arte dos dois. Essa graphic novel aqui lançou próximo do filme, aproveitando o hype do filme, tá? Dos Vingadores, que saiu esse ano. Vale a pena você ler? Vale a pena você ler, tá? Essa história é bem legal. Eu acredito que é superior até as outras duas que foram lançadas, tá? Dos Vingadores e a própria do Homem-Aranha, que eu falei nesse vídeo. Achei bem superior, tá? Se eu tivesse que dar uma nota para ela, eu daria uma nota 9. A harmonia entre arte e roteiro muito boa. Acho que vale a pena dar uma conferida, tá? Eu não sei quando que a Panini vai lançar isso daqui, porque na verdade eles perderam o momento agora no filme, né? Mas a Panini, a gente sabe como é que é, né? Aproveitar a data do filme é uma coisa inexistente para ela. Bom, moçadinha, espero que vocês tenham gostado, que quem tinha curiosidade de saber esteja um pouquinho melhor informado, e curtam o vídeo, discutam, deem suas opiniões aí e tal. Se vocês tiverem acesso à revista, quiserem trocar uma ideia, falar o que vocês acharam, tamo aí, tá? A gente fez uma página no Facebook do canal agora, a gente tá postando notícias lá, todo dia tem alguma coisa, tá? Estamos tentando pegar inclusive coisas que os outros canais e páginas não estão cobrindo, para inclusive dar uma diversificada e trazer mais informação para vocês. Então, se vocês puderem dar uma chegadinha lá, curtam aí e até a próxima. This ain't a song for the broken hearted.